Doutor Cristiano, a pessoa que é compulsiva, tem ansiedade, ela come toda hora, ela acaba de comer, tá com fome de novo, ou de noite ela tem muita fome, doutor Cristiano, e ela sente ansiedade. Me conta, essa pessoa, ela realmente, isso aí é psicológico, ou pode mesmo mudar? Existe algum hormônio relacionado com fome e ansiedade? Existem vários hormônios relacionados com fome e ansiedade, né? O controle da fome e ansiedade se processa numa zona profunda do nosso cérebro, chamada de hipotálamo, tá? Então, ele é um centro de controle. É um computador que nós temos, né, dentro do nosso cérebro, que controla as nossas funções mais básicas, como a própria alimentação, né? Então, está relacionado com a nossa sobrevivência. E esse controle, normalmente, ele é equilibrado. Então, nós naturalmente somos criados perfeitos, né, para ter um controle de fome e saciedade dentro das exigências que o nosso organismo tem. Só que à medida que nós vamos levando adiante dentro do nosso ambiente obesogênico, que é a sociedade mundial, o mundo hoje está cercado de falsas informações e de desinformações. E nós seguimos esse efeito manada, nós vamos seguindo esse contexto, e ao seguirmos esse contexto, começamos a levar a desequilíbrios hormonais que vão desequilibrar a sinalização desse centro de controle do apetite e da saciedade. Então, esse centro de controle começa a ficar desregulado, e aí vem aquela compulsão alimentar. E aí adianta você chegar para o indivíduo simplesmente falar que ele tem que ter força de vontade? Não adianta. É como se eu chegasse para um paciente com febre e falar, inclusive a febre, ela começa no mesmo lugar que dispara a fome e o apetite, começa no cérebro, nessa parte, hipotálamo, mesmo lugar. Né? Ela dispara o sinal para o restante do organismo aumentar a temperatura. Então, adianta eu chegar para um paciente, chegar para ele e falar assim, olha, meu filho, você tem que ter força de vontade para controlar a sua febre. Se eu falar isso, o povo até ri, né? Que é um absurdo no médico chegar e falar isso. Pois é, mas fala-se isso para o obeso. E é tão absurdo quanto falar que ele tem que ter força de vontade para controlar o apetite, pois se esse descontrole de apetite que ele tem é algo físico, orgânico, gerado por um descontrole alimentar anterior, sim, mas que naquele momento ele precisa de ajuda para controlar e não de ser cobrado sem dar instrumento. Então chega para a pessoa e fala, você tem que ter força de vontade, mas não está dando a situação para ela ter esse controle automático. Isso é automático, não é a pessoa que decide simplesmente, eu quero ser compulsivo, eu quero ter ansiedade, agora eu não vou ser mais compulsivo. Quem dera fosse tão simples assim, né? Então, quando a pessoa passa a ter uma alimentação que traz de volta reequilibra, né, traz de volta esse equilíbrio hormonal e de neurotransmissores, que é consequência do equilíbrio hormonal, essa sinalização de fome e apetite e a saciedade vai voltando para o normal. E, naturalmente, essa pessoa vai controlando a compulsão. Mas o controle da compulsão é consequência, não pode ser causa. Você não pode cobrar isso das pessoas, que elas tenham esse controle. Não está na mão delas isso. Entendeu? Mas aí o que acontece? Muitas vezes essa pessoa faz uma dieta restritiva e esse controle fica pior ainda do que já estava antes. Então essa pessoa, se no início estava difícil, depois fica super difícil. É a compulsão alimentar. Mas isso você faz acrescentando nutrientes na dieta e não restringindo a alimentação das pessoas. A lógica está invertida, entendeu? A lógica está ao contrário.